A paz do Senhor, irmãs. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntas para aprender a palavra do Senhor. Estamos aqui continuando, as nossas lições bíblicas de escola dominical. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa lição de hoje, lição de número 3, eleição e predestinação. Eleição significa escolhidos e predestinação. Essa palavra significa que o caminho estava preparado antes da fundação do mundo pelo nosso Deus. Ou seja, predestinação é determinar antes de que acontecesse o mundo, antes de que nós surgíssemos na terra, a salvação em Cristo já estava preparada por Deus. Na sua sabedoria, na sua onisciência, Deus já havia preparado este caminho. Nós vamos estudar a respeito de as nossas escolhas. Esse caminho que já está determinado por Deus, nós somos obrigados a andar por ele? De forma alguma. Nós continuamos tendo livre-arbítrio, mas o Senhor sabia o que era melhor para as nossas vidas. Por isso ele determinou o caminho da salvação, através do seu Filho. E isso quando nós nem existíamos ainda. Não foi depois que Adão pecou lá no Jardim do Éden. De forma alguma. Vamos para o texto áureo que aqui vai dizer melhor. Texto áureo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o bom propósito da vontade de Deus. Efésios 1, 4 e 5. A verdade prática vai dizer exatamente isso. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Aqui ele está dizendo a salvação para aqueles que creriam, para aqueles que perseverariam. Então é o caminho onde nós escolhemos andar, aceitando Jesus Cristo e andando por esse caminho, segundo a sabedoria de Deus, a onisciência de Deus, porque Deus, ele sabe de todas as coisas mesmo antes do acontecimento. Isso é a presciência de Deus. Saber de todas as coisas antes dos acontecimentos. Ele já havia preparado o caminho da salvação para os seus escolhidos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nosso Deus em misericórdia. A leitura bíblica em classe, as irmãs façam em casa. Efésios 1, de 4 a 12. Nós vamos aqui então já para o primeiro tópico, que quer dizer, primeiro tópico, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Aqui são 4 tópicos que vai falar, 4 subtópicos, que vai falar eleição divina. O segundo subtópico, as condições da eleição. O terceiro, a vida santa e irrepreensível. E o quarto subtópico, a nova vida dos eleitos. Eu fiz um resumo para nós desses 4 tópicos. Fomos eleitos, ou seja, escolhidos segundo a presciência de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido um povo que estava morto em seus delitos e pecados. E observe que esse era o plano lá na eternidade, antes de surgir a humanidade. Deus, com o seu poder,
de saber os fatos antes do acontecimento, já havia preparado o Santo, havia preparado Jesus Cristo, que através do seu sangue resgataria os escolhidos. E quem são os escolhidos? Os que creram no sacrifício de Jesus e se negam a participar das obras infrutuosas da carne. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A conclusão desse primeiro tópico: Deus nos escolheu por nos amar e nos resgatou pelo sangue de Jesus Cristo, sem mérito humano. Segundo subtópico, com suas 3 divisões, vai falar: predestinados para filhos de adoção. A predestinação, filhos por adoção, os privilégios da adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi na eternidade. A predestinação diz respeito à salvação e a condição é aceitar a Jesus. O conhecimento nos leva a ser conforme a imagem de Cristo. Mateus 24:13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Salvação, a condição para a salvação é aceitar Jesus Cristo, e o Espírito Santo ajuda o homem que aceita a Jesus Cristo a perseverar nesse caminho. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. É condicional. O caminho já está traçado desde a fundação do mundo. Mas a perseverança é de cada um de nós que aceitamos a Jesus. E a condição para ser salvo é ir até o fim. Filhos por adoção e os privilégios da adoção. Somos filhos de Deus por adoção, e foi o amor que moveu o Pai a nos adotar. Lá em Efésios 2, 4 e 5 está escrito assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, foi o amor de Deus, foi a escolha de Deus antes da fundação do mundo. Escolheu a cada um de nós e nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Em Gênesis 1:26 diz assim: e disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine sobre a terra, sobre os animais. Ali, o Senhor deu ao homem a capacidade de dominar sobre tudo, ser semelhante a Deus. Tinha a semelhança de Deus e dominava sobre tudo como Deus, né? Mas foi rompida aquela comunhão que o homem tinha com Deus, que Deus caminhava no jardim toda tarde, conversando com o homem, na viração do dia, todas as tardes. Foi rompida através do pecado, da queda do homem, da queda de Adão. Mas o grande amor de Deus, a graça, ou seja, o favor imerecido do Senhor,
nos concede a redenção e a remissão. O que seria a redenção? Resgatou o homem do mundo de pecado pelo sangue de Jesus. E remissão, perdoou as ofensas do ser humano e nos trouxe de volta para perto de Deus. Temos novamente comunhão com Deus. Lá em Gálatas 4:6 diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, Jesus Cristo, que clama, Abba, Pai. Glória a Deus, aleluia. Que coisa gloriosa. Hoje nós temos comunhão. É privilégio para poucas pessoas estarem em comunhão com esse Deus. Mas a palavra diz que é pela graça, não é pelos nossos méritos. Não temos condições de ter essa comunhão com Deus sozinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos aproveitar essa graça. Nós estamos no tempo da graça e a cada minuto, a cada momento desfrutar, buscando ao Senhor em oração, buscando estar perto de Deus, buscando se encher do Espírito Santo, porque é dessa forma que nós vamos conseguir. O Espírito Santo é esse penhor, essa garantia que está dentro de nós, que nos faz ter essa vida, desejar crescer na graça do Senhor, desejar ter comunhão com o Senhor, desejar conhecer ao Senhor através da sua palavra poderosa. Né? Muitas vezes nós não lemos a palavra, nos sentimos fracos e desanimados, não oramos, por isso nós nos sentimos fracos. Mas nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo conosco. É Ele que nos faz ter desejo de buscar a palavra, de ouvir a voz de Deus, através da palavra do Senhor. Muitas vezes tem muitas coisas interrompendo de nós lermos a palavra de Deus, porque justamente quando nós lemos a palavra, nós criamos fé. Nós temos força para continuar caminhando, para chegar naquele dia glorioso. Chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Sublimidade significa grandiosidade, perfeição, ou seja, a grandiosidade do propósito divino na predestinação, a perfeição do propósito divino. Temos dois subtópicos: predestinação e salvação e predestinação e amor. Resumindo, Deus não predestinou nenhum ser humano para a condenação. O Espírito Santo que convence o homem a todo instante do pecado, da justiça e do juízo. 1 Timóteo 2:4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A salvação mostra a grandiosidade do amor de Deus. Isso não significa que Deus decide a sua escolha. Não. Você tem autonomia, ou seja, o direito de escolher. João 12:32. Disse Jesus: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer que nós o escolhemos. O Senhor não força a decisão, Ele nos deu o livre arbítrio. Bom é quando nós escolhemos por amor, aceitamos a Jesus e prosseguimos em conhecer ao Senhor, em amar ao Senhor. Aí o Senhor nos guarda, nos protege. Né? O Senhor tem grandes bênçãos para os seus escolhidos e para aqueles que escolhem ao Senhor por amor. Predestinação e amor. A Bíblia nos mostra que a redenção divina
resgate do homem perdido não foi uma medida emergencial de Deus, mas um plano bem arquitetado desde antes a fundação do mundo. Lá em Efésios 1:4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Santos quer dizer separados do mundo de pecado, e irrepreensíveis, pessoas que não são censuradas a todo momento, não têm uma vida cheia de falhas, procurando andar na retidão, separados do mundo e andando em retidão. Glória a Deus, irmãs, por essa aula gloriosa, né? Que o Espírito Santo venha nos ensinar a cada dia mais a sua palavra. Vamos para a conclusão da nossa lição. Deus lá na eternidade, com o poder da sua presciência, de saber das coisas antes mesmo de acontecerem, Ele preparou o caminho para aqueles, através de Jesus Cristo. O caminho foi preparado através do seu Filho Jesus Cristo, para todos aqueles que viriam a aceitar a Jesus e perseverar na fé em Jesus Cristo, para desfrutar das bênçãos divinas que Deus tem preparado para nós. Mas a vitória, a nossa vitória, está no final. Que nós possamos perseverar. E como diz a palavra do Senhor, tu, porém, vá até o fim. Porque no fim, o Senhor, Ele tem bênçãos, Ele tem vitória. É no fim. O meio, muitas vezes, pode até ser complicado. Mas se nós conseguirmos chegarmos até o fim, nós vamos receber do Senhor as bênçãos, as promessas que o Senhor fez a cada um de nós. Aqueles que aceitamos a Jesus. Estamos perseverando na fé. Que Deus abençoe cada uma das irmãs em nome de Jesus.